Boa noite a todos, boa noite pessoal que está em casa. A gente vai continuar o estudo do livro Os Mensageiros e hoje a gente continua pelo capítulo 41, Entre Árvores. No capítulo passado, nós acompanhamos o trajeto deles até o campo, com o propósito de descansarem. E eles estão entre árvores e o lugar parece uma propriedade rural, com laranjeiras, bananeiras e goiabal, que se perdia de vista. E muita relva macia os convidava ao descanso. E Aniceto já começou explicando que apesar dos desencarnados não se cansarem tanto como os encarnados, eles também precisam de repouso. E, em geral, as atividades dos desencarnados são muito intensas. E só 1/3 deles é que ficam na Terra, trabalhando durante o dia. E ele complementa, afinal, o dia terrestre, com mais propriedade, pertence ao serviço do espírito encarnado. Ou seja, o dia é serviço nosso, para a gente aprender, né, com as nossas experiências, para evoluirmos, sem que os espíritos precisem ficar pagiando a gente o dia inteiro. Yarinha? Cuidado. Então, apesar do nosso mentor não ficar do nosso lado o tempo todo, a nossa ligação espiritual não se perde. E Aniceto diz assim: o homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos, durante um certo número de horas, deve estar só com as experiências que lhe dizem respeito. Então, para a gente andar com as nossas próprias pernas, né? Para a gente se virar um pouco sozinho. E Aniceto faz uma comparação bem bacana, bem interessante. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida, né? A folha tem a frente e tem o verso. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. Então, na nossa página da frente, tá as nossas palavras e os nossos atos. Mas os nossos sentimentos e as nossas intenções não. Ninguém vê, né? Então, no verso, isto é, na reflexão noturna, aguardamo-la a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Aí que vem os nossos amigos espirituais no sono, como a gente viu também em capítulos anteriores, nos aconselhar, nos fazer refletir. Então, Aniceto destaca também que o campo, em qualquer condição no círculo dos encarnados, é reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. E como o ar da manhã é benéfico também para o espírito encarnado, também para o desencarnado. É quando a atmosfera está mais leve, mais tranquila, não tem ruído de automóvel, não tem gritaria de pessoas na rua, pessoas agitadas indo para o trabalho, para a escola, para o comércio, né? Então a atmosfera fica mais leve. A gente sente o ar mais leve. E ele fala também comparando a densidade da floresta, da cidade e do campo, como é diferente a densidade em cada uma dessas regiões, que depois a Yarinha vai explicar. E eles continuam passeando pelas imediações, observando trabalhadores espirituais no serviço do reino vegetal aqui na crosta.
Também a Yarinha vai falar sobre isso, né? Que é bem legal. E mais à frente, movimentação diferente. Uma boa quantidade de amigos espirituais ajudam um homem encarnado que estava chamado Glicério, que estava caído no chão, que tinha batido a cabeça, porque tomou a patada do seu muar, do seu burrico. Ele maltratava o burro, xingava, chicoteava, vivia explorando, né, o animal, que, não suportando mais, apesar dele ajudá-lo, né, ele ajudava o Glicério a ganhar o pão dele de cada dia. E ele ainda maltratava o bichinho. E o burrico, cansado de ser maltratado, num momento também de cansaço, né, de ser humilhado, dá uma patada e o Glicério cai e bate a cabeça. E tinha um amigo espiritual que vigiava esse Glicério, né, era a missão dele acompanhar aquela pessoa. E ele desabafa. Tenho feito de tudo para que seja grato ao animal, mas só sabe maltratá-lo. E hoje o burro chegou no limite da tolerância e o atacou com uma patada. Esse homem imprudente foi punido por si mesmo. E é claro, né, que o Glicério não vai aprender com a patada do burro, mas é uma lembrança, né? É um caminho. E a gente escuta a frase, quem não aprende com amor, aprende com a dor. E tomara que o Glicério aprenda a lição. Boa noite, gente. Vamos retomar algumas ideias também, porque se a gente não entende bem o que é o corpo perispiritual, fica difícil a gente entender por que o espírito precisa dormir, porque ele precisa descansar, porque às vezes ele precisa de certas medicações, né? Até onde o espírito se alimenta, que tipo de alimento existe, né? Então vamos lembrar que perispírito, em torno do espírito, é uma densidade de matéria. Só que é igual para todo mundo? Não. Né? Cada perispírito nosso vai estar a sua densidade de acordo com a carga vibracional, que é o teor da nossa personalidade. Então, uma pessoa que é sempre violenta, muito egoísta, como acabamos de ver, né, o caso do rapaz que trabalha com o burrico, né, e não respeita uma evolução inferior e trata como se fosse um objeto que tem que ter obediência, né? Então, você vê que é uma pessoa extremamente embrutecida. Vamos pensar, então, que o perispírito dele é mais denso, muito mais materialista, né? Algumas pessoas já estão despertando para a consciência maior do que é o amor universal, do que é a necessidade da caridade. Embora a gente flutue entre o egoísmo e o altruísmo, já está começando a ter uma leveza. Então vamos considerar que já há a possibilidade de um perispírito menos denso, menos matéria. Muito bom. Então quando a gente chega do outro lado, o que vai determinar a nossa necessidade de repouso é o quanto estamos condicionados aos hábitos da matéria. Né? Os tipos de alimentação que nós tínhamos, as doenças que nos fizeram desencarnar, tudo isso ainda é um condicionamento mental que nos chama a atenção, até que a gente faça uma reeducação a novo estado de vida. Então não é porque a gente desencarnou que a gente já se adapta, leva-se um tempo. Tá? Então sim, os espíritos dormem. Mas se o espírito dorme, se para a gente pensa assim, quando o meu corpo dorme, meu espírito faz a viagem astral, se o perispírito, a pessoa está lá com o perispírito, ela dorme, para onde vai a alma? Muito bom. É outro assunto difícil, complexo. Né? Não todos vão ter o desdobramento, não. Alguns espíritos já estão tão amadurecidos,
tão sublimados que eles têm, através do sono perispiritual, a possibilidade de serem levados a orbes muito superiores ao nosso, onde eles vão se apropriar de conhecimentos que nem a gente alcança ainda que tipo que é de vibração. Mas é exceção da exceção. Tá? Muitas vezes, quando está acontecendo o sono, é o sono normal que a gente tem aqui, o sono do inconsciente. Só há um rebaixamento do nível de consciência. Tá bem? Muito bom. Vamos lá. Então, olha só que legal. Estava lembrando do Castanheda. Você vê que tem várias teorias sobre os elementos. Né? Várias teorias ocultistas, espiritualistas, que falam sobre os elementos. Né? O fogo, a terra, o ar. Né? Alguns pensadores falam que hoje, nessa época que a gente está vivendo desse ano, nós estamos recebendo uma regência do elemento ar, o vento. Né? E é um trabalho de transição, são situações simbólicas falando sobre a transitoriedade da vida. Né? E aí ele coloca aqui na leitura para a gente algo interessante. Nas matas densas, o vento não entra. Então o próprio elemento da natureza pesa, porque ele fica parado. A gente precisa. Olha, então quando nós temos uma mudança climática, a gente aqui do litoral conhece bem, né? O noroeste, né? Veio o noroeste, a gente sabe que vai chover, né? Os passarinhos, qual é o nome dos pássaros das gaivotas, quando estão voando mais para cá, não tão perto do mar, elas já estão pressentindo a chuva. Então tem elementos que a gente vai aprendendo a reconhecer. Então o vento, ele traz benefícios, ele trabalha a limpeza da insalubridade. Né? Bendita a chuva, bendito o vento, bendito. Né? E aí ele coloca o equilíbrio. Como é bom para a gente a entrada do campo, a vida no campo. Não só porque é, às vezes, uma vida mais simples, mas ela tem substratos da natureza mais equilibrados pela fluidez. Não se acumula demais, nem pela densidade, né? E nem pelo material mental da sociedade que a gente vive. Né? Porque a gente já sabe que a psicosfera da Terra está densa por causa daquilo que a gente exterioriza. Não é no racional. Eu não percebo que eu estou com raiva, eu não percebo que eu sou invejosa, eu não percebo que eu estou revoltada com Deus, eu não percebo. Mas eu irradio. É como se a nossa vibração fosse o nosso cheiro. Né? É como se fosse um RG da gente. Né? Tem as nossas impressões. E isso satura. Agora vamos pensar, quantos de nós estamos vivendo conflitos? Não estamos vivendo os tempos chegados, os tempos apocalípticos? Né? O Apocalipse ele não vem retratar a tragédia, ele vem retratar a modificação, a mudança que nós precisaríamos enfrentar. Muito bom. Aí ele fala que de manhã é melhor. Por que é melhor? Porque não tem o barulho do dia a dia? Não, tem trânsito logo cedo às vezes. Não é só isso. Né? Lembra que ele está reportando aqui esse livro na década de 40. Hoje a gente pensar em trânsito, 6 horas da manhã já tem trânsito. Mas é que está lembrando que a gente está voltando para o corpo naquele momento. Nós estamos mais fresquinhos da lembrança do descanso, do sono e muitas vezes da viagem astral que a gente acabou de voltar. Então, a priori, estamos mais, está mais vívida as impressões do plano astral em nós. A responsabilidade, moralidade, sentimentos e assim por diante. Então, a gente está mais suscetível, através da respiração, a absorver energias mais poderosas com a natureza. Legal, né? Como é importante dormir. Aí a gente lembra que uma das grandes obsessões é o sono. Não dormir. Então, na hora que eu tenho que dormir, não durmo. E na hora que eu não tenho que dormir, eu não consigo abrir o olho. Eu vou lembrando dos casos, gente. Às vezes, eu me divirto, mas não é tirando sarro, por favor, tá bom? Por favor, tá? Mas às vezes eu estou conversando com alguém e quando a gente começa a conversar algo importante, a pessoa não está mais ali. Ela está com o olhar vítreo. Sabe aquele olhar assim? Resistência. Muda o nível de consciência. Quer dizer, quando a gente vai tocar num assunto que é uma ferida moral nossa,
é uma resistência, é um drama, é um trauma. Parece que o nosso nível de consciência rebaixa. E a gente não escuta, a gente não registra. Olha que legal, a gente dorme acordado. E às vezes, pela ação hipnótica da espiritualidade, realmente, às vezes num evangelho, numa palestra, está escutando um assunto que você gosta. Você tem ressonância com aquele assunto. Mas quando a espiritualidade danadinha percebe que a gente vai se aprimorar, eles vão pegar no pé. Aí é o sono no horário errado. É muito doido isso, né? Não, pode falar. Assessora de palco, please. Obrigada, Cris. Vamos lá. Eu fiquei com duas dúvidas. Uma que foi até a Bi comentou, que é durante o dia a gente acaba ficando mais só para viver as nossas próprias experiências. Esse só, como é que ficaria o nosso mentor mesmo? Ele também se distancia? E a outra... Já posso fazer as duas? Não, deixa uma por vez. Tem muita informação nesse capítulo. Primeiramente, nós temos mentor, que muitas vezes é o coordenador da colônia de origem nossa. Então, são pessoas com poder mental de coordenação de milhares de pessoas. Tá? Mas a potência mental, igual Jesus, onde tiver 2 ou mais pessoas, ali estarei. Ele está. Né? Não é simbolismo. A potência do Espírito é tão grande que ele se manifesta. Então, já existem pessoas que são coordenadoras, que são os nossos mentores. Existe o mentor do trabalho específico. Às vezes não é o meu mentor pessoal, mas da tarefa mediúnica, por exemplo, que eu preciso desenvolver. E a gente tem muitos amigos espirituais que são protetores. Né? Vocês me desculpem um paralelo. Pensa numa favela. Não tem os aviãozinhos? Lembra? Os menininhos são aviãozinhos. Qual é a tarefa deles? Levar informação rápido. Lembra que na espiritualidade, como está aqui o livro, né? Depois a gente vai ver mais para frente, era responsável. Como é que você deixa aquele acidente acontecer? Não, eu não deixei, o temperamento colérico dele e tal, eu não consegui protegê-lo. Quer dizer, a proteção espiritual está em todos os lugares. Né? Mas existe algum que fica o tempo todo conosco, ou que não. Nem esse que você falou, que ele cuida de algumas pessoas e quando precisa? Por isso que o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala da progressão dos espíritos, a categoria dos espíritos. Vamos pensar um espírito da nossa categoria? Tem que ser assim, um aviãozinho. Tá? Tem que estar no local, não tem habilidades mentais para ver a distância, para fazer a telementação, a comunicação mental, tá certo? Agora, os nossos mentores não precisam estar do nosso lado para saber o que a gente vive. Esses são poderes mentais que a gente ainda não entende tão bem. Tá? Eles sentem a gente. A distância, não precisa estar no local. Então, os nossos mentores não ficam grudados com a gente o tempo todo. Eles sentem o que a gente sente. Eles pressentem o que a gente está passando. E tem aqueles que vão também levar informações. Olha, está acontecendo tal coisa com a Milena. Entende? O que podemos fazer? Então, existe uma rede de apoio absurdamente grande. Difícil até de entender, né? Eu estou dando risada porque chega até a ser engraçado. Deve ser um trabalho árduo, né? Eu gosto daquela propaganda do Itaú. Vocês lembram do Anjo da Guarda? A pessoa safa de tudo, né? O anjo da guarda todo torto, né? O que eles trabalham, nossa função para nos defender, e a gente acha que foi sorte, é uma coisa gritante. A outra dúvida é aqui quando ele fala assim, que a natureza está em toda parte, né? Que não existe 2 porções de terra com o mesmo clima. Quando a gente viaja, aí tem 2 dúvidas. Quando a gente viaja, a gente acessa outros campos, então, e o quanto isso pode contribuir ou não, né, para a nossa evolução. E o 2, se a gente consegue acessar mesmo a distância. Porque tem pessoas que falam que você, pensando no lugar, ainda que você nessa vida não esteve, você pode ativar informações. Procede? Procede. Vamos lá. Viajar
é muito importante, porque a gente se renova. Agora, tudo depende da intenção. Se eu sou aquela pessoa que viaja, mas eu reclamo de tudo. Se chove, porque chove. Se está sol, porque está sol. Então, você pode ter certeza que você vai absorver a negatividade do local. Mas se eu uso a viagem para me esclarecer, para descansar, para festejar a vida, para gratidão, para sentimentos outros, eu não vou entrar em sintonia com a parte sombra do local. Eu vou entrar em sintonia com a história do local, que todo local tem uma história também de luz. E aí a gente já entra na segunda questão, né? Então, nós somos capazes, através da força do pensamento, da força da memória, acionar arquivos que também não são nossos. Não quer dizer que eu pensar na Itália, eu sinto uma emoção porque eu vivi. Não. Porque eu posso acessar por correspondência vibratória informações daquela época, daquele momento, de pessoas queridas, né? Ou de adversários que viveram naquele local. Tá? Ou então, de que eu estive naquele local e ele ainda me impressiona, né, por certos sentimentos. Então, se você foi a um lugar que te comoveu e sempre que você busca aquele lugar, você acessa novamente aquela energia? O motivo do porquê comoveu. Qual é o aprendizado nessa comoção? Tá? Então, é um amor? É um vínculo familiar, é a superação profissional, foi um enfrentamento social, foi uma mudança que nos impressiona, aquilo aciona, porque me serve ainda como uma alavanca ao progresso. Lembra que o Espiritismo é uma filosofia evolucionista. Ela não está falando só da evolução do corpo. Ele não está falando de uma evolução biológica, ele está falando de uma evolução da percepção humana. Vós sois deuses em miniatura, farão o que eu faço e muito além. Né? Então, a gente está do dormir ao despertar. Tá? E só para passar o microfone para a Bi, tem os elementais. São os espíritos que trabalham na natureza. Veja que na obra do Pai, tudo e todos têm uma tarefa. Na vida do Pai, nada fica na preguiça, sem valor. Tudo tem um motivo para ser útil. Então, existem espíritos que estão na transitoriedade entre o reino animal para o reino hominal, para o reino da lógica, que é o que nós vivemos. Né? Então, são os elementais. São espíritos que já têm um desenvolvimento psíquico. Tá? Você vê o cachorro, porque são animais domesticados, então eles absorvem muito do nosso comportamento. Né? Às vezes ele tem uma inteligência ali muito clara. Ele sabe que você chutou ele com chinelo. Ele lembra disso. Então, toda vez que ele vê um chinelo, ele é capaz de latir para alguém que usa chinelo. Então, ele tem uma capacidade associativa pela inteligência. Correto? Agora, quando esse espírito já chegou num tipo de maturação, ele vai se preparar, ele vai estagiar em elementos da natureza para entrar na forma humana. Não só na forma humana que a gente conhece. Lembra que humanidade é toda a obra do Pai? Não só no nosso planeta, mas onde há vida inteligente. Então é muito grande, né? Então, são espíritos que vão estagiar na natureza, aprendendo a usar essas energias, né? Lógico, tem muita fantasia, mas os duendes, as fadinhas, as salamandras, né? São entidades míticas, mas com uma certa veracidade. Tá? Então, veja como eu estou falando, uma certa veracidade. Há muita fantasia em cima desse conceito. Não, porque eles não trabalham... Fala de novo para sair na gravação, por favor. Esse excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza, o que seriam, por favor? As emissões, vejam só, as emissões da natureza inferiores é o reflexo do organismo que é a Terra, por causa da carga que ela recebe da gente. A Terra, ela não é negativa em nenhum aspecto, tá bom? Só que ela é um ímã, ela é um espelhamento daquilo que ela recebe da gente. E desde a nossa ignorância mais absurda até o começar a acordar, nós emitimos ondas mentais muito tóxicas, que ficam aglomeradas em bolsões de energia.
tá? E aí a gente precisa das nascentes. Você vê a função, por exemplo, das cataratas do Iguaçu? A função de metabolizar toxinas mentais, né? Você vê que quando a gente teve aquela seca, houve também um desequilíbrio grande. Tá? Então, há uma necessidade de movimentação para que não acumulemos demais essas forças. Tá bom? O nosso próprio organismo é um metabolizador das forças da natureza também, porque a gente também está aprendendo a usar. Quando a gente pensar na Wicca, nas bruxas, não é a bruxa lá da história, tá? Que fazia poções mágicas para machucar, que tem nariz comprido, a verruga, né? Não é isso, isso é mitológico. O pensamento da Wicca é o pensamento de usar as forças dos elementos da natureza, né? Para gerar possibilidades de vida. Então, a junção de informações a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Senão a gente fica meio perdido. Yara, acho que você acabou explicando um pouco. Você comentou que de manhã e à noite fica menos denso. Aí existem equipes, porque, por exemplo, de um dia, para tirar aquela energia negativa de um dia para o outro, que faz essa limpeza para depois estar mais ameno o clima? Com certeza, com certeza. Tá? E pessoas, quando a gente pensar em pessoas, às vezes não são pessoas como a gente conhece socialmente, né? A gente está tão condicionado do que é, por exemplo, o grupo brasileiro, que a gente esquece. A gente está aqui em São Paulo, quando a gente vai para o Nordeste, a gente vê hábitos totalmente diferentes, né? Vibrações diferentes. Né? Você imagina a diversidade no mundo astral? Quando Allan Kardec falou, olha, eu deixei muito a obra, mas ela não está acabada. Virão muitas informações. É lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com a seletividade dessas informações, que tem muitos pseudo-sábios. Tá? Mas não foi possível falar tão grande que é esse mecanismo de trabalho. Né? O quanto todos os reinos da natureza têm uma função e têm uma utilidade. A gente pode... Boa noite. A gente pode considerar o glicério como elemental ou não? O glicério, quando fala assim, esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta, não. Não. Bom você ter perguntado. Tá? O elemental, ele está nos elementos ainda, ele não está materializado, ele não está encarnado. Ele vai se preparar para começar encarnando. E, normalmente, em civilizações menos organizadas, menos complexas. Eu não vou falar primitivas, porque aí o povo hoje, o politicamente correto, não vou falar, mas já falei, né? Essa turma do politicamente correto, né, pega no pé. Mas são organizações mais simples, menos complexas do que nós temos hoje. Tá? E ele começa com rudimentos da intelectualidade. É uma mente mais infantil, porque o aparelho psíquico é muito novo. Vai vir reencarnação após reencarnação na forma humana, até ampliar e chegar no nível de pensamento que a gente tem hoje. Tem gente que pensa que a gente é uma porcaria. Nós não somos. Para chegar onde a gente está hoje, e até no requinte de crueldade, houve muita evolução da inteligência. Só que é lógico, uma inteligência ainda não utilizada da maneira certa. Mas é progresso. Um dia nós vamos saber usar o livre-arbítrio da maneira correta. Então, o elemental é a transição, é o elo perdido. Tá? Então, ele vai começar a entrar em civilizações mais simples. Tá bom? É que hoje, pensar nos indígenas, temos indígenas aí de iPhone, né? Então, com uma tecnologia, então não é primitivo, já tem uma inteligência muito, né? Nós vamos pensar naquelas tribos isoladas que a gente não tem, o homem branco não tem acesso, lá no meio do Xingu mesmo. Aí sim. Tá? Mas também já estão na evolução, já estão vindo. Tá? É que é um assunto complexo, né? Capítulo 42, Evangelho no ambiente rural. Então, eles estão ainda no ambiente do campo, onde muitas reflexões profundas aconteceram. E depois, e o episódio da patada do burro levou
a uma movimentação, né, e colocou as pessoas para pensarem. E chega um representante daqueles espíritos trabalhadores no campo e pede ao Aniceto que faça o evangelho rural. Em vez de fazer evangelho no lar, vai fazer o evangelho no ambiente rural. E muitas pessoas, muitos espíritos vão se aproximando para ouvirem as palavras de Aniceto. E alguém lhe entrega o evangelho, que ele abre exatamente numa lição que traria mensagens necessárias para aquele momento. E algo inusitado acontece. Rebanhos de animais vão chegando, muares, né, burricos vão se aproximando. As aves que estavam cantando se calam e ficam paradas, né, nos galhos, que se escuta só o sussurro do vento naquele momento. Então imagina um ambiente preparado, né, para aquele momento do evangelho rural. E antes, Aniceto faz um louvor para a natureza. Ele fala assim: irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito da vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Em seguida, ele começa declamando os versículos do capítulo 8, que caiu, né, para ele. Então, ele fala que a natureza tem uma expectação da nossa melhoria, porque ainda nós estamos escravizando a natureza, que é criação divina. E é como ela é chamada, né, de tão divina, ela é uma criação divina. E Deus, o Senhor, espera que nós deixemos de escravizar a natureza. A natureza, a criação divina, se libertará de nós quando nós ganharmos a nossa libertação. E ele fala da nossa evolução, que ainda é lenta, né, dos abusos que ainda cometemos com a exploração da natureza, o quanto abusamos da alimentação, o quanto somos escravos de produtos que são oferecidos, né, e como a gente se seduz pela gula, né? Então ele pede aos amigos desencarnados que não desistam de nós, porque Deus tem a certeza que a humanidade como um todo vai melhorar. E Aniceto vai mais longe, dando uma aula da importância do nitrogênio, onde ele se encontra, como são absorvidas as propriedades e maneiras de absorvê-lo. E se a gente conseguisse fixar no nosso organismo 10 gramas dos 1000 litros de nitrogênio que respiramos diariamente, não necessitaríamos de alimentação orgânica. Esse capítulo é aula de ciência, química, física. E ele fala que mesmo em nosso lar, nem todos os espíritos conseguem fixar o alimento do nitrogênio, porque depende do grau de desenvolvimento espiritual de cada um. Mas ele diz que chegará o tempo que conseguiremos sim fixar o nitrogênio necessário
E por isso não precisaremos mais abusar da criação divina, nem da alimentação. E devastar e agredir a natureza vai ser coisa do passado. E ele encerra o capítulo dizendo aos espíritos presentes, enviando uma mensagem, que como eternos aprendizes que somos, precisamos não condenar as pessoas, não apontar o dedo para ninguém, mas apontar para nós mesmos, nos olharmos e fazermos um exame de consciência diante de como agimos com o reino animal, vegetal e mineral. Aí a gente chega numa uma consideração do que é ser materialista, né? Quando a gente vai começando a aprender, a gente vai entendendo que o materialista é aquele que ama Mamon, que é o Deus das riquezas, do mundo da matéria. Legal. Primeiro, vamos pensar numa escada, é o primeiro degrau, né? Mas ser materialista não para aí, não para aí. Sobre o quanto nós temos amor às coisas. Amor posse, né? Mas ser materialista, por exemplo, quando eu fico vibrando sobre uma mágoa que me aconteceu, e eu não consigo perdoar, eu sou materialista. Quando tem algo que me tolhe, eu até coloquei no grupo dos trabalhadores, o Rossando fez uma palestra maravilhosa dissecando aquela música do Renato Russo há tempos, né? E ele falando da cocaína, né, das drogas, né, o quanto que a vida hoje é buscar a facilidade, é buscar o prazer rápido, né, e a gente desaprendeu valores. Então, ser materialista é aquilo que nos distancia da responsabilidade de fazer mais. A gente sempre bate na tecla que ser bom não é aquele que não faz o mal, é aquele que faz o bem. Então, toda vez que a gente ficar preso no medo, ficar inseguro, não arriscar, se deixar levar por hábitos que a gente sabe que não servem mais para a gente, né? Que a gente se enfurece o tempo todo perdendo a paciência, nós somos materialistas. Então, o conceito, ele ganha uma outra dimensão. Então, não é só aquele que tem amor às coisas, é aquele que está ainda sendo dominado pelos instintos que a matéria nos instiga, né? As emoções baixas, as emoções servis, né? As temeridades que estão no ar. Então, deixar de ser materialista não é só acreditar em Deus. Não que seja pouco, mas o quanto a crença em Deus faz com que eu seja uma pessoa diferente. Às vezes a gente acredita muito na espiritualidade, nos fenômenos, falamos que temos uma fé, mas o quanto que essa fé me faz segurar as tendências ruins que eu tenho no meu espírito. Esse é o questionamento. Aí só mais uma pincelada do outro capítulo sobre o rapaz que leva um coice da mula e fica muito ferido. Veja que a resposta é que aquilo foi uma consequência dos atos dele. E que a gente preste atenção nisso, viu? Que quando acontece um acidente na nossa vida, algo impensado, uma situação densa, uma violência, muitas e muitas vezes a espiritualidade não conseguiu nos ajudar porque a gente não deu condição disso acontecer. O que nós estamos estudando nesses capítulos aqui é de extrema importância. Está dizendo que a providência não desampara ninguém. E que na ação de ajuda, nos trocamos entre ajudados e ajudar. Entre dar e receber o tempo todo. Quando chegar a nossa vez de estar na espiritualidade, a gente vai rezar muito a Deus, pedindo um estágio como aprendiz do Evangelho, trabalhando nas ruas. Então, esse exercício de dar e receber é muito importante. Então, quando a gente não tem aquilo que seria considerado a proteção, é porque, de alguma forma, eu preciso da lição, porque meu espírito ainda está muito duro. Não aprendemos pelo lado fácil, né? Não fomos pelo amor. Precisamos ainda do choque da experiência. Eu não vou entrar na parte de química, não é meu forte.
Mas olha, vamos pensar o seguinte, então a gente chega à conclusão que o nitrogênio é a base elementar na questão da nossa respiração. Vejo que um tempo atrás, até saiu nas mídias, pessoas que não se alimentavam mais, que através de exercícios respiratórios elas viviam e não sentiam falta da comida. Tá? Isso é comum na espiritualidade, mas não é comum na matéria. Então quer dizer o quê? Que através da mente, com a respiração correta, porque hoje os nossos cientistas falam que a gente respira muito baixo, né? Muito pouco, errado. Né? Através da respiração e o poder da nossa mente, nós absorvemos dos substratos da natureza todos os elementos que constituem a base nutricional para o nosso perispírito e para o nosso corpo. Né? Por isso que, quando chegamos à espiritualidade, nós não precisamos necessariamente de alimentos, mas estamos condicionados à ideia do alimento. Nós não precisamos do cigarro, mas estamos condicionados à vibração da ideia do cigarro. Nós não precisamos de sexo, mas estamos condicionados à ideia da necessidade daquilo. E assim por diante. Olha como é difícil tirar o condicionamento. Capítulo 43, antes da reunião. Então, André, Vicente e Aniceto retornam à casa da Dona Isabel, onde vai acontecer uma reunião. E os preparativos já estão acontecendo pela espiritualidade, que se movimenta freneticamente. E André Luiz fala: faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão repleto de trabalhadores em movimento. Então, aí a gente vem aqui, né? Antes de começar o nosso estudo, antes de começar o Evangelho de segunda-feira, antes de começar os nossos trabalhos de cura, a espiritualidade vem aqui e prepara esse ambiente para nos receber. E por isso que muitas pessoas, eu diria que a maioria, 99,9%, quando entram já se sentem bem, já se sentem leves, tranquilas. Né? Parece que segunda-feira não é dia mundial da dieta. Então parece que todo dia é segunda-feira. Não, agora eu vou conseguir. Então a gente está imbuído dessa energia positiva da espiritualidade. E aí vai da gente voltar para o nosso dia a dia, para a realidade que a gente vive, para ver se a gente mantém. Né? Aí Aniceto explica que os espíritos amigos atuam muito antes e têm muito a oferecer, mas os encarnados envolvidos têm que fazer por merecer. Tem pessoas que não estão ali, não vêm aqui, por exemplo, na boa vontade. Aí ele fala: onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. Não era o caso daquele lar, que era harmonioso e de boa vontade. E os encarnados dedicados, que tenham bom ânimo para o trabalho, bem-humorados, com boa disposição, eles ajudam a espiritualidade a que esse trabalho fique mais harmonizado ainda. Né? E já os que não vêm assim, vêm com muita preocupação, já vêm com dó dele mesmo, vem carregado de pensamentos negativos, se o ambiente é carregado desse tipo de pessoa, já atrapalha também o trabalho da espiritualidade. Mas isso acontece em todo lugar, em qualquer, não só num centro espírita, né? Numa igreja, num ambiente, num templo. Sempre existe uma preparação, quando existe boa vontade nessa preparação, e a espiritualidade vai e faz o trabalho dela.
E Aniceto fala que em todos os setores evolutivos é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. E André notou que eles dividiam a espiritualidade, enquanto preparava a sala, dividia a sala fazia divisões, e entre essas divisões uma luz, né, uma luz magnética muito forte, deixava o ambiente repleto de boas energias. E Aniceto completa: até os antigos egípcios sabiam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Então, nós também temos essa capacidade, né? Nós encarnados. A gente pode fluidificar uma água com o nosso amor, com a nossa boa vontade. A gente pode harmonizar um ambiente, tudo com os nossos bons pensamentos, a nossa boa vontade. E aquela casa era um ambiente tão importante e acolhedor, e era muito bem cuidada pela espiritualidade. Então, o plano espiritual, ele estava lá preparando o ambiente espiritual para acolhê-los, todos encarnados e desencarnados, mas o material, o plano material também. Então, chega a Dona Isabel com a filha, a Joaninha, com as ferramentas delas para limpar e organizar aquele ambiente, que era a vassoura, espanador, colocar uma linda toalha branca, limpinha na mesa, recipientes para água que seria fluidificada pela espiritualidade. E alguns minutos após as 18, começaram a chegar os sofredores, os espíritos sofredores. E André fala para a gente que se a gente pudesse dar uma olhada, mesmo que rapidamente, numa assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, como esses que estavam lá naquele momento, muitos de nós mudaríamos as nossas atitudes. E completa que devemos incluir os espíritas que frequentam as reuniões doutrinárias. Vão nas palestras, tomam passe, só que são alheios ao esforço autoeducativo, guardando na espiritualidade uma vaga ideia de atender ao egoísmo habitual. Esse recado é para a gente refletir bastante, né, Yari? E ele fala dos espíritos que chegavam com os rostos esqueléticos, que causavam compaixão. Era um quadro muito triste de espíritos que levavam com eles as suas feridas, os seus sofrimentos. Espíritos que durante a sua estadia aqui na Terra não se libertaram do sofrimento. Muitos até se apegaram a eles, né? Apegaram a essas dores do físico e da alma. E Aniceto diz: é lógico que devemos, quando encarnados, cuidar do corpo físico, que funciona para nós como um vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar... Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. Lembra a parábola do semeador? E saiu aquele que semeia a semear, enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, lembra?
Aí ele termina falando que uns rendiam 30, outros 60, outros 100 por um. Então a parábola do semeador é a parábola da diferença do entendimento que existe. A semente é essa força divina que está no ar, que está sobre todos nós. Mas o quanto que a gente se alimenta? Então, às vezes nós somos aquele terreno árido que cai a semente, quer dizer, cai a vibração amorosa de Deus pela sua obra, mas não faz efeito nenhum, a gente nem sente, a gente está tão embrutecido que a gente não percebe. Né? Alguns de nós já sentimos alguma coisa, é legalzinho, a gente se entusiasma, mas basta que as coisas do mundo gritem ao nosso ouvido e a nossa intenção a gente já esqueceu. Né? E outros não, realmente se dedicam. O que ele fala aqui sobre a preparação do ambiente é uma coisa muito legal. Ele está falando do evangelho no lar, um evangelho no lar. Que eles fazem um cordão de isolamento fluídico para que os irmãos em sofrimentos que serão atendidos na noite, pelo fluido promovido pela noite, não interfira na atmosfera desse lar, perturbando essas crianças, essa mãe. Olha que legal. Então, quando a gente ajuda, a gente não se prejudica. Que isso também fique claro. Às vezes a gente tem medo do trabalho, não vou trabalhar com desobsessão não, porque é perigoso. Não, perigoso é fingir que é bom e não tentar buscar o bem. Não quer dizer que a gente já seja, hein? Não estou falando isso. Não vamos cair na loucura. Né? Mas o que a espiritualidade lê através do aparelho chamado psicoscópio, a gente vai ver isso também, né? É que eles conseguem fazer uma leitura através dessa identificação de qual é a vibração de verdade que a gente busca se melhorar. Não quanto a gente já se melhorou. Tá? Aí vocês imaginam a pessoa que coloca simples, copinho de água, pega uma vassoura, tira um lixinho, né? Organiza o banheiro. Vocês entenderam que quando ela está fazendo aquilo e pensando na bondade de ajudar, ela ajuda muito mais do que aquele que aparece, que pega o microfone para falar, que está dando passe, que é tão bonito, né? Por isso que a espiritualidade fala, acorda, para de ilusão, tá bom? Não é pelo que você faz, é pelo que você vibra. Tá? Às vezes, quando a gente chega na espiritualidade, a espiritualidade um tempo atrás falava escandalosamente que o espírita está desencarnando muito mal. Porque o espírita é mais bonito que o outro? Não, é porque ele tem informação da vida espiritual. Mas está chegando mal. Por quê? Porque só tinha o contorno, né? A persona do conhecimento. Não testemunhava aquilo. Né? Não buscava se corrigir das suas mazelas. Então, muitas vezes, aqueles que chegavam na espiritualidade de uma maneira mais simples, né, que aparentemente não tinha tanta responsabilidade, eram os espíritos mais lúcidos, mais brilhantes, né, com uma energia mais bonita. Então, é um chamado para a gente. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos estrupiados, segundo o simbolismo evangélico. Coxos estrupiados, que durante a reencarnação, a gente estava ali no bem bom, achando que era bonzinho, né? Porque de vez em quando a gente comprava uma cesta básica, né? De vez em quando a gente dava bom dia para o gari, né? De vez em quando a gente fazia achando que a gente já estava no caminho de Jesus. Bom, eu estou falando para o meu ouvido, viu? Então vem aqui ele da diva. Para conseguirmos sair de certos condicionamentos, devemos começar a trabalhar pela memória, condicionada a trabalhar. Condicionamento é vício. Né? Quando a gente condiciona, um preconceito é um condicionamento em cima de uma ideia, de uma crença. Né? Às vezes fica tão condicionado que eu não enxergo mais nada. Se não for do jeito que eu acho que é certo, não existe o certo. Né? Então, sim, a gente tem que recuperar memórias de como construímos certos conhecimentos. Por isso que a gente não pode ficar estagnado. Por isso, veja, o nosso próprio cérebro, ele trabalha através de estímulo. Se você estimula o seu cérebro sempre com o mesmo tipo de informação, ele vai ficar parado. Né? Ele tem que ser desafiado, ele tem que ser motivado. Quer dizer, até o nosso biológico está dizendo que a gente não pode ficar parado. Né? Então, sim, a gente mexe nas memórias. Mas como é que a gente cuida de uma memória traumática?
Tendo que passar pelo trauma novamente? Não, criando novas memórias com uma carga emocional melhor. A gente supera memórias criando novas memórias. Não precisa voltar para a dor. Então, quando a gente promove a alegria, então eu tenho muitos danos na minha vida infantil. Eu tenho muitas dores, muitos traumas daquela vida infantil. Você vai ver que a vida vai te trazer crianças para você conviver. Aí eu falo assim, não gosto de criança. Não é que eu não gosto de criança, eu não gosto da minha infância. Mas eu não entendo isso. Né? Aí eu vou, a vida, igual o doutor Ricci fala, água mole em pedra dura, água mole em pedra dura. Muito legal, né? Aí vai convivendo com a criança, quando vai ver, eu estou curando a minha fase infantil, a minha infância, ajudando a infância de alguém. E assim por diante, velhice, né? Parar de trabalhar, os tabus da vida, né? Por exemplo, questões traumáticas da homossexualidade. Muitas vezes o homossexual não é regra fechada, mas aquele que testemunha a homossexualidade porque abusou dos recursos do sexo oposto. Né? Então, às vezes, a gente vê um menino hoje com todo o trejeito afeminado, que muitas vezes foi aquela pessoa que não viu motivos de não destruir um relacionamento. Né? A competição narcísica, né? Narcisista, de ser mais bonita, de ser mais interessante, hoje vem num corpo extremamente estereotipado. A mulher, hoje, que tem o comportamento homossexual, muitas vezes foi aquele cara grosseiro, preconceituoso, que apontava o dedo, mandava machucar sim, né? Que humilhava, tirava sal. Atrai para si esse princípio para aprender na prática a lidar com respeito do outro. E assim por diante. Então vejam que nós somos a consequência do que nós vivemos. Então está na nossa mão aprender a usar a ferramenta de uma maneira mais correta. Alguém quer falar alguma coisa para encerrar? Acho que fechamos, né? Deixa eu ver essa última coisinha. E toda essa gente, na página 264, e toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Gente, hipocondria, né? Alta escala. A gente cultua a dor. Quando a espiritualidade fala isso, que a gente cultua a dor, parece que é uma divindade. Né? Que aí a gente fica esmiuçando. A gente não está buscando a causa. A gente está buscando motivo para ter dó da gente. Alô. Outro dia você comentou, e até teve gente que rebateu a respeito da depressão. Até que ponto a depressão era uma doença ou um acomodamento da pessoa, tá? Na dor, porque é sempre assim, não, porque eu tenho uma dor, não, a minha é maior ainda. E a depressão é assim, hoje você está bem, não, hoje eu não estou bem, assim, então existe um culto, né? Existe o culto, bem lembrado, é verdade, Vera. De novo, eu tiro sarro, não, eu brinco muito, tá? Mas eu estou brincando para tentar entender leveza, que a gente tem uma responsabilidade moral por tudo aquilo que a gente vive. Ninguém vai ter uma depressão por graça. Então, existe também a forma que eu enfrento. Tá? Por isso a Organização Mundial de Saúde não fala que existem doenças, e sim doentes. Porque cada um de nós reage de uma maneira diferente.
Então, seja qual for a morbidade que a gente vive, a gente tem que tomar cuidado para não virar muleta, para justificar o porquê eu não faço, porque eu não vivo, porque eu deixo para depois. Né? São muralhas que a gente cria. Lembra Jesus falando do grão de mostarda, a fé do grão de mostarda, que nos ajuda a transportar montanhas? Né? Que são montanhas, dificuldades. Mas quais dificuldades? Cada um de nós tem a sua. Então são as dificuldades criadas pelo meu ego, pela minha forma de interpretação de vida. E eu tenho que desconstruir isso. Por isso que Jesus falou que a principal característica é a humildade. Porque aquele que é humilde, ele não quer ser mais que ninguém. Então ele não fica preso a preconceitos. Ele é mais livre. E aí ele é mais influenciado pelo amor, pela energia amorosa do Pai, que o conduz. Ele é mais tomado de boas inspirações. Quanto mais rigidez, mais medos, mais ideias preconcebidas, mais dificuldade eu tenho de sentir a vontade de Deus. Mais materialista eu sou. E quando eu me seguro na doença, né, eu posso buscar, através do estudo, tentar entender. Mas normalmente não é para tentar entender, porque eu não sou médica. Tá bom, eu vou parar, senão eu vou levar bronca ainda da espiritualidade. Ela fica quietinha. Boa noite. Sobre a necessidade... Acho que está ligado. Chega um pouquinho mais perto para sair o som. Sobre a necessidade que algumas pessoas têm de achar que a sua dor é muito maior do que o próximo, né? E às vezes nós temos que ter a empatia e se colocar num lugar e acabar aceitando isso, porque é o que você acabou de falar, é uma doença, né? Então aí é que entra o nosso aprendizado do Evangelho de aceitar essa pessoa e tentar ajudar da melhor forma, assim, para ela conseguir sair dessa situação, né? Por isso que, quando a gente falar o que é doença, chegamos numa definição muito mais abrangente. Doença não é o quadro de sintomas orgânicos, né? É o quanto eu consigo ter uma qualidade de vida representativa, com persistência ao longo do tempo. Tá bem? Então, saúde tem a ver com o adoecimento do nosso espírito. Tem pessoas muito fortes que são muito mais doentes do que uma pessoa de cama. Porque às vezes a pessoa que está lá na cama, vivendo às vezes a reencarnação inteira presa naquela cama, ela está no finalzinho do expurgo, ela já está terminando o processo. E aquele que é todo fortão, todo saradão, né, todo bonitona, nem começou ainda a tomada de consciência, ainda tem um longo caminho pela frente. Porque eu estou empurrando para... Eu vou lá nas Casas Bahia, abro o crediário. E vou jogando. Não é? Cartão de crédito. Eu compro, eu não consigo pagar. O que eu faço? Fatura mínima. A gente faz isso com karma, com a vida. Tá? A gente se esquiva de enfrentar aquilo que a gente trouxe. Tá? E aí é mais fácil sentir dó. Poxa, a minha dor é maior que a sua. Por isso que a gente tem a escuta seletiva, que é um mecanismo de defesa falho do ego. Eu não vou escutar a sua dor, porque aí eu vou lembrar que minha dor não é tão grande assim. Mas como eu sou neurótica, eu vou tentar provar para você que eu sofro mais. Né? E aí a gente fica histriônico. Histrião vem da ideia de falso, de aumento, né? De aparecer. Né? Aí eu fico histriônico. Eu estou falando uma coisa que nem eu não acredito que eu estou falando. Mas eu provo para você, porque eu quero te convencer que minha dor é maior, porque eu não quero mudar. Não é para você ficar com dó de mim apenas. É porque se eu lembrar que você está sofrendo e realmente por uma causa justa, eu vou falar, mas meu Deus do céu, minha vida está muito boa. Yara, sempre existe a crença de um ganho secundário, ainda que ele possa não existir ou não necessariamente? Eu acredito que, desculpe o achismo, né? Mas acredito que todos nós, de alguma forma, temos o ganho secundário. Tá? Me apoio uma dor para ter outro ganho. Tá? A chantagem emocional, tá bom? A gente passar por vítima. Olha como eu trabalho muito. Né? Nossa, você não sabe como eu estou cansada. Sabe? Vamos lá? Vamos encerrar? Então vamos encerrar nosso estudo de hoje.
Então, vamos fechar os olhos, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos, agradecer a espiritualidade que gentilmente prepara essa reunião para que seja harmônica e amorosa. Que a gente possa sempre semear o bem, semear a paz, semear o amor. E que as lições de hoje nos façam refletir em como somos importantes para a espiritualidade, como eles se preocupam e zelam por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite. Quem ficar para o trabalho de desobsessão, é só aguardar do lado de cá. E, por favor, silêncio. Quem tiver com o celular ligado, deixa sem volume. Muito obrigada.